querendo dar ritmo de jogo pro Vinha, né? Também pro Matheus Gonçalves, Matheus Cunha, manter ele aí tendo oportunidade, né? E entendo que também esteja colocando jogadores aí, alguns jogadores na vitrine. Eu acho que é um momento importante aí para a gente aproveitar, né, esse jogo contra o Bayer Leverkusen, que eu estava falando com vocês aí antes das imagens do treino do Mengão. Bem, trazer aqui também para vocês que, sem novas propostas aí por Vitor Hugo, o diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, considera reintegrar o jogador aí ao elenco, tá? Então a ideia será discutida em uma reunião com a comissão técnica marcada para os próximos dias. Ele ia sair de graça e o Flamengo ia ficar com porcentagem numa venda futura, né, do Famalicão lá de Portugal. Eu achei um absurdo, uma loucura, um jogador que vale mais de 100 milhões de reais sair de graça do Flamengo, tá? Um jogador aí que tem tudo para brilhar, um volante forte, um jogador que pode atuar ali naquela posição que o Flamengo está precisando. Inicialmente aí é o meia também, né? Volante, meia, atua ali em várias posições no meio de campo. Estava próximo de ser negociado com o Famalicão. A decisão tinha sido tomada porque o Felipe Luiz não tinha interesse em contar com o atleta após a repercussão negativa à liberação de graça, e a diretoria do Flamengo recuou também nessa negociação e irritou aí o clube português. Problema deles também, problema deles, né? Queria jogador de graça, então vai lá e cria o jogador, né? Vai fazer o atleta que, né, vai aproveitar ali a sua base, também faz um atleta igual então, tá? Bem, eu trouxe ontem que o meia Jorge Carrascal estava perto de assinar o seu contrato com o Flamengo, e que está chegando aí nesse final de semana, a informação do Bruno Lemos que ele está chegando, a minha informação aí foi exclusiva naquele momento que o valor tinha fechado nos 12 milhões de euros e que não teria que pagar o extra, né, aquelas metas de 3 milhões de euros que tinham trazido, que seria 15. O Mauro César Pereira até retuitou nossa informação, falando que informação importante, ainda assim caro. Custou ao Dínamo de Moscou 5,5 milhões de euros. Jogar apenas no secreto futebol russo basta para tamanha valorização? Pois é, Mauro, eu não sei o que fez aí o jogador valorizar tanto, né? Um jogador aí que pagaram 5,5 milhões de euros antes, valorizar tanto no futebol russo, né? Não dá para entender. Eu, sinceramente, entendo que você pode valorizar para 7, para 8, mas dobrar, mais do que dobrar, né? Realmente o Flamengo pagou muito caro. Mas vai dar certo, vou torcer muito para que seja um excelente jogador e que dê muito certo aí no Flamengo, tá? Olha só, vamos lá, trazer aqui também que a gente tem aqui uma informação importante aqui da situação do Wesley, tá? O Flamengo está negando aí que a Roma tenha enviado uma nova proposta pelo Wesley, mas eu nem tinha falado dessa nova proposta aí da Roma, tá? A última proposta foi aquela de 20 milhões de euros mais 2 em bônus por metas e recusada. Depois disso, nenhuma. O que eu falei é que o Zenit também tinha interesse, que o Wesley teria ali o interesse também de se transferir e jogar com o Gerson, tá? Então os empresários acreditam que uma nova proposta deve ser enviada em breve aí. Informação aí que o Di Marzio, né? O Gianluca Di Marzio trouxe aí, tá? Então que o Flamengo nega que a Roma tenha enviado uma nova proposta, mas a última foi de 22 milhões, já contando as metas de euros, mas que eles devem melhorar essa proposta. O que eu conversei com uma fonte aí envolvida na negociação é que eles podem chegar a 25, tá? Tem rumores de que o Zenit pagaria 28 com metas. Eu, sinceramente, não acredito, não sei se o Zenit vai realmente oferecer 28. Eu acho que se a Roma chegar aos 25, o Flamengo vende. Eu acho que se a Roma chegar aos 25, o Flamengo vende, tá? Outra coisa para a gente trazer aqui, que eu acho importante, tá? A questão
do Carrascal, né? Que o Flamengo pagou aí, tá pagando aí 12 milhões de euros pelo jogador. E eu tinha falado que o Flamengo tinha trocado aí questão de garantias bancárias, estava preparando as garantias bancárias para enviar, né, lá para o Dinamo de Moscou. E o Flamengo mudou então a forma de pagamento, tá? E aí não vai ter a necessidade de apresentar nenhuma garantia bancária nova. Eu recebi essa mensagem aqui também me confirmando isso, que não vai ter necessidade de apresentar garantia bancária. Então, tá perto aí, tá, de realmente anunciar o Jorge Carrascal, que chega no final de semana, tá? Então, a situação aí realmente avançou muito ontem, né? E é importante a gente trazer essa informação aí de que o Flamengo conseguiu resolver todas as pendências restantes aí para contratar o Jorge Carrascal. Olha, a CBF, tá, escalou o árbitro Rafael Claus para apitar o clássico entre Flamengo e Fluminense no domingo no Maracanã. O árbitro que tem uma larga história de erros contra o Flamengo, né? Justamente ele, o Rafael Claus, já tinha um tempo que não apitava jogo do Flamengo. Ele está de volta aí, o Rafael Claus, para apitar um jogo do Flamengo. Uma tristeza, né? Rafael Claus apitando é uma tristeza, gente. Mas é ele. É ele que vai apitar, então, Flamengo e Fluminense. Fazer o quê, né? Não tem jeito. A gente tem que aturar, tá? E a notícia aí, trazida pela equipe do Ângelo Furtado, né, o repórter, que o atacante Pedro deve voltar a ser relacionado para o próximo domingo contra o Fluminense, tá? Então a informação é que, segundo a apuração do Ângelo Furtado, o atacante voltará a ser relacionado aí para o jogo, né, contra o Fluminense. Tá? A ausência do Bruno Henrique pesa na decisão aí do Felipe Luiz de relacionar o Pedro justamente contra o Fluminense. O Pedro que é ex-atleta do Fluminense, que adora a lei do ex contra o Flu, né? Eu só espero que o Flamengo faça o que o Cruzeiro fez, que amassou o Fluminense. Já no primeiro tempo resolveu o jogo. Caio Jorge está jogando demais, né? Eu sempre falei do Caio Jorge aqui, eu sempre disse que o Flamengo deveria contratar e tudo mais. Teve especulação envolvendo o nome dele, mas o Flamengo não contratou o Caio Jorge e hoje está arrebentando lá no Cruzeiro, 12 gols já pelo Brasileirão, né? Artilheiro. E realmente o Cruzeiro amassou o Fluminense, tá? Então a gente trazendo aí todas as informações aí do frente aqui para a gente ler. O melhor elenco das Américas será mesmo por Túlio Mene, colunista convidado, torcedor apaixonado. Repetir que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas virou uma espécie de oração institucional. Mas basta olhar para o ataque, o banco, o desgaste físico e as improvisações forçadas. Será mesmo? O Felipe costuma dizer isso. Quem é capaz de substituir o Pedro e entregar 30 gols na temporada? Quem entra quando o Jorginho cansa? Não tem Pulgar. Está lesionado, operado. Quem substitui o Arrasca com lucidez e criatividade? Quem muda um jogo difícil quando o sistema de Felipe Luiz falha, né? Ou quando algum treinador tem uma leitura boa do jogo do Flamengo, né? Como aconteceu agora. O Flamengo segue dominando a maioria dos jogos, mas até quando? Tá? O time lidera o Brasileirão e está vivo nas Copas. Só que os resultados não podem maquiar uma realidade incômoda. Do meio para frente, o elenco perdeu a sua alma. O momento exige diagnóstico claro, humildade e coragem para agir. Entre a disciplina e a previsibilidade, o Flamengo de hoje é competitivo, disciplinado, obediente taticamente, mérito do Felipe Luiz, que implantou um sistema que organiza, controla e entrega pontos com consistência. Muito bom o texto do Túlio Mene. Só que a matéria-prima sumiu. O time, que já foi sinônimo de talento, hoje sobrevive de ajustes emergenciais. Mérito, mais uma vez, Felipe Luiz. Mas é impossível não sentir a falta da faísca, né? Da centelha, ali, né? Algo que faça ali a diferença. O espetáculo, do espetáculo à sobriedade. O Flamengo de Jorge Jesus não jogava futebol. Impunha um estado de espírito, era avassalador, impiedoso, intenso. 3 gols em 15 minutos, rotina. Hoje temos um time mais sóbrio, que gira, ocupa espaços,
não se expõe, não se expõe muito e não se desespera, mas que raramente fere. O malvadão virou previsível, a ousadia cedeu lugar à cautela, talvez o equilíbrio esteja na interseção entre genialidade e controle, talvez seja a hora de buscá-lo. E isso passa pelo melhor elenco das Américas, tá? Aí ele fala de Arame Liso, nós temos uma dupla de atacantes matadores, na verdade, não temos, no caso, mais uma dupla de atacantes matadores, na verdade, hoje não temos sequer um, pontas capazes de decidir jogos, tão poucos. Eu discordo, tá? Eu acho que o Flamengo tem o Luiz Araújo, que é muito bom, o Plata também é muito bom, ontem cansou, tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele oscila, tá? Mas eu discordo. Eu acho que o Michael e o Cebolinha realmente precisam rodar, precisam ir para outro clube, o Flamengo contratar outro jogador, mas o Plata e o Luiz Araújo a gente está bem servido. Mas tem que ter substitutos, tem que ter aquele cara que possa entrar quando um não está bem. A Arrascaeta continua sendo cérebro criativo, mas aos 31 anos, com limitações físicas crescentes, já não entrega uma alta rotação todo jogo, e quando sai, não há substituto à altura. Concordo. Talvez o Carrascal que está chegando aí, inclusive confirmação foi nossa, também do Bruno Lemos, sobre o fechamento, e que ele chega no final de semana, né? O Carrascal chegando no final de semana para reforçar o Flamengo por 12 milhões de euros de forma aí parcelada. Talvez essa contratação aí do Carrascal seja justamente o que vai dar um desafogo ali mais no meio campo e na ponta. A saída do Gerson desestruturou o setor, Jorginho, aos 34 anos, não pode carregar tudo sozinho, Pulgar está lesionado, De La Cruz não consegue ter sequência, Alan não tem o nível técnico exigido. Eu acho que o Alan ontem foi um dos melhores em campo, tá? Discordo do Túlio nisso, mas o De La Cruz não consegue fazer o que o Gerson fazia. Então o Flamengo vai precisar contratar. O Flamengo não perdeu o jogador, o dirigente não quis abaixar a multa do Gerson para vender ele. Ele fala que não, mas foi para vender, claro que foi. Não vendeu o Gerson, e agora? Agora o Flamengo está desfalcado, o Flamengo não tem um grande jogador, o Flamengo perdeu sua identidade. O Gerson era peça importante. Um quebra-cabeça sem peças sobressalentes, titulares de hoje não seriam nem banco antes. Ele está falando naquele time de 2019. A ideia do Felipe exige intensidade, né? Ele fala sobre isso. Cara, eu fico triste só porque eu percebo que o Flamengo hoje é difícil conseguir cumprir o que o Felipe está querendo. Ainda, e o Flamengo não tem peças suficientes que estão bem em um momento bom. Muitos jogadores em mau momento, né? Ele fala que os jogadores não sustentam o ritmo 90 minutos. Quem entra no segundo tempo para mudar, o time gira, controla, mas não machuca. Arame liso, virou assinatura o arame liso. Com o Felipe resolveu o modo banana, mas entrou no modo arame liso, tá? Ele fala muito mais, mas eu sinceramente acho que ele está certo nessa questão. Ele fala que a conta vai chegar enquanto os resultados aparecem, os problemas seguem escondidos. Na verdade, começou a não aparecer. Perder para o Santos, para mim, é um resultado totalmente inesperado. O Santos lá embaixo, né? Eu já acho que já começa a não aparecer. Já tinha perdido para o Cruzeiro. Quando a engrenagem travar, os problemas vão explodir. E talvez seja tarde demais. O melhor elenco das Américas hoje. O Flamengo se fortaleceu defensivamente, mas perdeu sua alma ofensiva. Falta um artilheiro com um perfil do sistema, que seria o argentino, né, a cortina de fumaça aí, o Tati Castellanos, que eu acho difícil vir. Pontas com drible, gol e decisão, aí o Carrascal e mais algum outro jogador, mas tem que negociar outros também. Um meia criativo, né? Tem o Matheus Gonçalves, que é muito jovem. O Flamengo precisa contratar. Um volante intenso, precisa substituir o Gerson, né? Um volante que faça a meia também precisa substituir o Gerson. O Flamengo precisa assumir, né, ter humildade de entender que precisa contratar, precisa melhorar. Entre o sistema e a genialidade, Felipe Luiz faz um trabalho brilhante, mas há um limite. A camisa pesa, mas nem sempre resolve. A tática sustenta, mas nem sempre se decide. O Flamengo virou refém do sistema e o sistema sem elenco é previsível, tá?
O torcedor sabe, já passou a hora de buscar um novo Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Pedro e Gabigol. Disciplina, entrega e tática vencem jogos, mas somadas ao talento ficam na história. O Flamengo segue competitivo, mas deixou de ser temido pela ousadia. Falta aquela magia que fazia o impossível parecer rotina. Cara, excelente, Túlio, perfeito. É triste, cara. É triste ver o Bruno Henrique aí com a idade que tá, né? Idade já avançada. Quem dera a gente tivesse o Bruno Henrique com seus 28 anos, o Pedro de 2024, o Gabigol de 19 a 22, o Everton Ribeiro com 28, o Arrascaeta com 26, né? Mas o tempo passou. O tempo passou. Bem, achei muito legal a reflexão aí do Túlio, né? Trazer aqui agora um pouco de informação para vocês sobre hoje, né? O Flamengo tem aí às 2h30 da tarde na Gávea um jogo importante aí, cara. 4 atletas do elenco profissional do Flamengo participarão do amistoso contra o Bayer Leverkusen, que será realizado nesta sexta-feira na Gávea. Estarão em campo o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton, o lateral esquerdo Vinha e o meia atacante Matheus Gonçalves. A presença dos jogadores reforça a importância deste encontro, que será uma celebração de parceria entre as duas grandes marcas do futebol mundial. Tá? Então, além de ser uma oportunidade única para os jovens do Sub-20 rubro-negro se desenvolverem num ambiente de confronto internacional. Tá? Então, a partir das 14h30, com transmissão da Flamengo TV. E antes da gente trazer notícias de mercado da bola, trazer tudo aqui, vamos acompanhar um pouco do treino do Flamengo de ontem, que